E agora sim passo ao Felipe Farias, que é diretor da Associação Reconstruir Cannabis Medicinal de Natal, Rio Grande do Norte, e também registro aqui a presença entre nós da ilustre deputada Natália Bonavides, que é autora de requerimentos para convidar alguns dos convidados aqui presentes. Boa tarde a todos, obrigado a todas. Muito bom estar nessa casa hoje. Eu queria agradecer ao deputado Paulo Teixeira, ao deputado Luciano Dutti, ao deputado Eduardo Costa, que pôde me trazer aqui hoje, Natália Bonavides, o Rafael Mota, que são lá do Rio Grande do Norte, que representa aqui a gente também. E eu vim falar para vocês aqui hoje sobre cannabis medicinal, que é o foco, né? Eu acho o mais importante de tudo a gente se deter ao foco e não criar uma cortina de fumaça que só atrapalha, desvirtua o assunto e realmente não leva a lugar nenhum. Então, cannabis, a gente está falando hoje de cannabis, mas cannabis é uma planta milenar, certo? A gente está atrasado, muito mesmo. E a gente está atrasado principalmente pela pseudociência, né? Todo mundo aqui cresceu, assim como eu, achando que maconha queima o neurônio. Todo mundo viu isso. E que pesquisa foi essa? Foi uma pesquisa onde realmente encheram um macaco de fumaça com maconha, certo? Numa máscara de gás, e falaram que maconha queima o neurônio. Só que tinha fogo, tinha fumaça. Não tinha relacionado ao THC, ao CBD. E isso foi vendido na guerra contra as drogas como a verdade. Então, todo mundo foi vencido pelo medo que maconha queima neurônio, sendo uma pseudociência, porque foi uma pesquisa que não pôde ser replicada, uma pesquisa que não foi levada à frente, mas que foi comprada, tomada como verdade. Isso na guerra contra as drogas nos Estados Unidos. E nós estamos hoje novamente repetindo pseudociência, lendo um título, não lendo todo, preguiça de estudar, que para mim isso é preguiça de estudar. Eu não sou médico, minha área não é área da saúde, e eu fui obrigado a fazer esse trabalho, porque quem deveria não estava fazendo. Então, a gente vê pesquisa e vê que o nosso corpo ele produz cannabis. Nós temos a anandamida, que é um canabinoide endógeno. Então, a cannabis não é algo novo no nosso corpo, certo? Todo mamífero produz cannabis, e a maconha tem os fitocannabinoides, exocannabinoides, que fazem acesso, é uma chave exclusiva. Nós temos o CB1 e o CB2, que é exclusivo para cannabis. Então, não é à toa tudo isso. Não é uma descoberta, não foi em vão. Tem um porquê. A Reconstruir, elas são muitas pessoas que fazem parte disso. Ela já existe há 2 anos lá em Natal. Eu trabalho com cannabis já faz 5 anos. Então, é um corpo técnico forte, que está empenhado em fazer tudo isso funcionar da melhor forma possível e servir de exemplo. Certo? Nossos maiores parceiros hoje é o FRN, o Instituto do Cérebro, a Reforma Droga, junto com o Emílio Figueiredo, do Rio de Janeiro. E eu queria rapidinho, antes de falar um pouco, mostrar o vídeo do nosso primeiro paciente, antes da gente ser proibido de cultivar em Natal. Eu queria passar, por favor, o primeiro vídeo. Enquanto isso, eu vou falar a história desse paciente. Uma mãe chegou num grupo e falou, olha, meu filho está tendo convulsões, entupido de remédio, isso ele dormindo. Não para de convulsionar. E o próximo passo, segundo o médico, é entubar a criança. Não tem mais o que fazer, vamos entubar a criança. Então ela chegou a gente e atendemos essa criança. Fomos até essa mãe dentro do hospital, explicamos todo o passo a passo de dosagem para a criança. Em 1 hora, a criança parou de convulsionar. Nesse momento, pode passar já o segundo vídeo, que já é lá hoje em dia. A criança melhorou e a mãe teve que falar para o médico, o diretor da UTI do hospital. Falou, doutor, estou utilizando cannabis no meu filho, ele está ficando melhor. Aí ele falou, você pare isso agora, senão eu vou expulsar você e seu filho do hospital. Isso foi o diretor do UTI do hospital lá de Natal. Ela ligou para o médico dela, o neurologista, explicou a situação, aí ele falou, se fosse o meu filho, eu não parava. Não está melhor? Tá, não pare.
ela usou. Depois de 3 dias, a criança que saiu entubada estava de alta. Depois disso, foi feito os exames, e esse médico, que nunca prescreveu cannabis, nunca ouviu falar sobre cannabis, prescreveu, porque estudou, porque viu o resultado. Essa é a evidência maior possível, resultado. Então, hoje, nós temos 316 na fila de espera, temos 145 pacientes cadastrados na Reconstruir, e até então, atendíamos 58 pacientes. O que aconteceu? Nós estávamos plantando ilegalmente, certo? Criminosos, medicando ilegalmente, criminosos, e tendo resultados positivos. Avisamos isso para o juiz, entramos na justiça, pedimos juiz, tivemos que ir para a luta. A gente teve que ir para a luta, recorrer às famílias que já estão lutando para ter uma vida saudável, ainda tem que ter essa dor de cabeça de ter que ir para a luta para poder ter o mínimo de dignidade. Então, esses pacientes entraram junto com a gente no processo e o juiz negou a liminar. E perguntamos, juiz, esses pacientes que já estão sendo atendidos durante meses, que não podem parar o tratamento, como nós vamos fazer? Aí ele falou, não é problema meu. A Anvisa não disse que pode importar? Então importa, mas é caro. Não é problema meu. O custo do óleo da Reconstruir era R$200, certo? Tinha 1 miligrama de extrato de cannabis em 30 ml de azeite. Essa era a porcentagem de condições dos nossos pacientes. Grande maioria, autismo, epilepsia, dor crônica, entre os diversos tem enxaqueca, tem insônia, entre outros, ansiedade e depressão, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia e câncer. Então, para o paciente ter acesso, não é fácil. Primeiro passo é ter um laudo médico. Segundo passo, que é o mais difícil de todos, a prescrição da cannabis. Em terceiro, documentos pessoais, para a gente documentar esse paciente como associado da Reconstruir. Um termo de responsabilidade e um termo médico dizendo que aquele medicamento não é aprovado pela Anvisa, mas ainda assim o médico prescreve esse medicamento. Quando teve a proibição do nosso caso, esse é o Cauã que vocês viram no vídeo, a mãe teve que recorrer ao tráfico. O traficante salvou a vida de uma criança. E aí? É esse o papel do traficante? Então, as famílias tiveram que recorrer, tiveram que lutar mais ainda, de forma mais ilegal ainda, que eu acho isso uma injustiça gigante, e tivemos que ficar de mãos atadas. Todo o nosso espaço, o nosso aluguel do espaço foi acabado, matamos 30 plantas, porque já estávamos entregues ao juiz, e no momento ele está proibido, sabemos onde você trabalha, então parem tudo. Isso faz 1 ano já. E, nesse meio tempo, o Ministério Público do Rio Grande do Norte deu uma decisão favorável a gente, porque nós entregamos todos os documentos que o juiz solicitou. Todos, de parceria com a FRN, de parceria com outras empresas, de parceria com o Banco de Semente, de parceria com farmácia, com todos os órgãos possíveis e imagináveis que ele pediu, todas as entradas, entregamos todos os documentos. E, ainda assim, o juiz se nega a dar uma decisão. Qual o objetivo dele? Empurrar o que for possível, deixa a Anvisa regulamentar que eu lavo minhas mãos. A gente viu isso, isso é notório. E nesse documento a Anvisa reconhece que nós cumprimos todos os documentos possíveis e imagináveis e estamos aptos a trabalhar. Então, já relembrando um pouquinho do que o Pedro falou em relação ao CFM, 2 coisas que eu faço uma pergunta, na verdade, porque eu não entendo, eu não sou médico, certo? Mas eu fico bem confuso. O primeiro é que é em relação à epilepsia, à idade, à infância e juvenil. Então, se eu tenho 19 anos e tenho uma convulsão, não posso usar CBD, THC, canabidiol, nada. Porque não pode. Se você é adulto, então você tem que convulsionar, independente da droga que você está usando. A outra questão que também me deixa confuso é porque só pode prescrever para epilepsia de difícil controle um especialista. Desde quando psiquiatra é especialista em convulsão, em epilepsia? Por que psiquiatra está aqui no meio? Fica a minha pergunta. Porque não é a área dele. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Certo? Falamos sobre o decálogo da maconha, onde no próprio decálogo o assunto 9 e 10 não tem referência bibliográfica. No arquivo não tem. Me dê, mas no arquivo não tem. Isso que importa. A maconha pode induzir esquizofrenia. Isso ainda é uma leitura mal feita dos artigos, porque o CBD ele é antipsicótico. Então, o CBD ele é um remédio para quem é esquizofrênico. Certo?
Entre outras substâncias, falando que o Pedro já falou, não vou me prolongar em relação a isso. Como também foi dito em relação à tragédia da maconha, aqui as evidências conclusivas, ele coloca dor crônica em adultos. Então, o CRM confirma que a dor crônica e náusea, vômitos, pela quimioterapia, tem evidências conclusivas, entre outras, que eles consideram médias e baixas, mas tem. E ainda assim, desde 2014, a resolução do CFM não muda. E a CFM e a BP se posicionou contra o cultivo da cannabis no Brasil. Eles que falam tanto que tem que ter mais pesquisas, mais ensaios. Faltam pesquisas, Felipe, faltam pesquisas. Então, deixa a gente plantar, deixa a gente fazer pesquisa. Por que você quer fazer pesquisa lá fora e não pode ser no terreno brasileiro? Que medo é esse? De quem está sendo financiado esse medo do CFM? E aqui a gente vê em relação ao Brasil, desde a história dele, quando nós já temos o THC, o CBD autorizado, um remédio que é o Mevatil, que está aqui em 28 países, é R$ 2.500. A João Pessoa já planta legalmente, a única ONG que planta no Brasil é a Abraço João Pessoa. Então, ela tem 2.500 pacientes sendo medicados e mais quase 3.000 na fila de espera, certo? Então, esse número só vai crescer. E a gente está falando sobre o quê? A gente fala sobre a Anvisa querer regular. Nós estamos aqui para regular um cultivo, regular uma extração, regular como o paciente pode ter acesso a um medicamento, a um fitoterápico, a gente está falando de uma planta, um fitoterápico, de fácil acesso para o paciente. O paciente não deve ter que lutar na justiça por saúde, certo? Então, a gente aqui não pode ficar brincando em falar, a Anvisa é a Ambev da maconha. A Anvisa se regulamentar, vou fechar a Anvisa. Isso não é democrático, isso não é científico, isso não é saudável para o nosso país. Aqui não vou me repetir em relação ao captopril e os canabinoides, porque o Pedro Melo já deu uma aula para vocês, mas ainda eu fico realmente um pouco assustado quando vejo isso. Enquanto isso, nos Estados Unidos, que legalizaram a maconha para fins medicinais, as mortes por opioides diminuíram 20%. E aqui a gente vê médico prescrevendo, autor de direita, Ritalina para criança. Rivotril. Rivotril mata, Rivotril vicia. Eu não vejo ninguém aqui querendo proibir o Rivotril. Não vejo ninguém querendo proibir a ketamina, por exemplo. Ketamina tem evidência para depressão. Certo? Ketamina mata. Ketamina é uma droga muito utilizada em raves. Ketamina tem fácil acesso, que é uma droga para cavalo, mas é prescrita para depressão. Tem evidências, mas ainda assim os médicos brasileiros prescrevem off-label, certo? Deixa isso bem claro. Então, o que nós fazemos até hoje, um paciente que tem autorização de cultivo, que também é diretor da Reconstruir, conseguiu importar a White Rhino, Solo CBD, Super Lemon Haze e Solo CBD, Super Lemon Haze e CBD, que é uma junção, que são genéticas diferentes para paciente que tem Parkinson, que esse tem autorização. E fizemos, isso aqui é uma coisa atual, certo, pessoal? Ninguém viu ainda. Uma análise do extrato da cannabis. 3 cultivos diferentes da mesma planta, ao longo do ano, onde o CBD teve a porcentagem sempre parecida, de 94% a 93%, o CBN baixo e o THC também muito baixo. Então, a gente comprovou que um cultivo caseiro, que foi assessorado pela Reconstruir, teve sempre o mesmo parâmetro de extração e de cultivo. Não é uma coisa de outro mundo fazer isso. Aqui a prova que isso é possível. Quem não enxergar isso, não está estudando, não está vendo a realidade. Essa é a paciente lá de Natal que tem autorização para cultivo para Parkinson, que é a Márcia Pacheco. O filho dela planta maconha há 10 anos, certo? E somente há 3 anos atrás, 2 anos atrás, que ele teve a coragem de ir na justiça, botar a cara a tapa e falar, eu planto para minha mãe, a mãe está bem. E o bacana dessa história é que essa mãe ela era conservadora demais, não queria usar a maconha. Não vou usar, até que o filho, depois de mostrar um estudo de Renato Malcher, ela entendeu que é um cientista falando, então vou provar maconha. Naquela época ele não fazia extrato, ele não sabia nem do extrato. Então ela fez um cigarro de maconha para ela e ela fumou. O Parkinson parou em segundos.
A família ficou assustada, porque ninguém esperava isso. Esperava que fosse melhorar alguma coisa. Melhorou. Ao longo dos meses, essa mãe começou a utilizar e diminuir os alopáticos e ficar só com o fumo da cannabis, antes de fazer o óleo. E durante esses meses, ela perguntou para o filho, meu filho, e agora? Eu sou uma maconheira? Aí o filho, mãe, você está bem? Tô. Você está andando? Tô. Você está falando? Tô. Você pode ser o que você quiser. Você está bem, você está viva. Você é alguém hoje. Então, todo esse peso social ainda está com a gente. Vai demorar, mas eu acho que é com a ciência, é com estudo, é com honestidade que a gente pode mudar esse futuro do Brasil. Eu agradeço de coração para vocês que estão aqui. Eu acho que nós, mais uma vez, vamos focar em evidência científica, vamos focar no estudo, provas, como eu trouxe para vocês hoje. Não é um achismo, não é textos mal lidos, é uma coisa que acontece hoje, que é possível. Nós estamos na justiça, o CRM pediu um amicus curiae no processo da gente, para poder ter uma palavra, onde falou que maconha mata, porque uma criança comeu um chocolate de maconha. O CRM falou que maconha causa suicídio, onde, na verdade, a cannabis está sendo a porta para evitar o suicídio. Um estudo bem lido, a pessoa vê isso. Mas quando a pessoa faz uma leitura superficial, um estudo medíocre, infelizmente a gente não tem como dar continuidade a esse tipo de conversa. Eu quero muito que a gente esteja aqui claro, tenha um foco, que é a saúde das famílias. Saúde não se brinca, não é conversa. Tem gente esperando todo dia um remédio. Todo dia, pelo menos 5 pessoas me ligam. Felipe, preciso de cannabis. Felipe, preciso de cannabis. Eu estou de mãos atadas. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque ninguém está fazendo. E eu espero que essa casa aqui realmente faça alguma coisa, porque eu estou aqui para isso, para que aqui saia um resultado positivo e para as famílias, para a saúde pública, que é o mais importante de tudo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Passo, portanto, a palavra agora ao Felipe Farias e para suas considerações finais. Eu queria agradecer de novo a todos os deputados e deputadas que falaram agora há pouco. Não tenho o que dizer, realmente suas palavras são verdadeiras, são do coração. E queria só aproveitar também um momento para finalizar para o pastor Eurico, do deputado pastor Eurico. Ele disse que não sabia como se fazia a extração. Então, a Anvisa ela criou um método de larga escala. Em larga escala, você tem uma indústria. Então, você tem um método específico para a indústria. Quando você faz um cultivo, uma extração individual, o processo é outro. Então, é mais prático. Existem várias formas. CO2, extração com prensa de rosin, extração via alcoólica, que é a mais famosa de todas, que é a famosa Rick Simpson. Vou deixar bem grosseiro mesmo assim, em relação ao projeto, a como se faz. Você pega a cannabis, mistura no álcool isopropílico, álcool etanol, álcool cereais. Esse álcool é filtrado, esse álcool é evaporado em banho-maria, fica só o extrato puro. Esse extrato puro é diluído em um óleo de coco, que é o mesmo óleo de coco que as marcas americanas importam para o Brasil, e assim é feito o medicamento. Não tem mistério, não tem um auê todo. E qual é a mais coisa importante de todas? É quando você tem essa parceria com as universidades, que, como a parceria de Natal, ela faz a produção dela, do extrato do óleo dela, envia para a UFRN e tem o perfil sempre igual. Mantém o mesmo perfil de canabinoides. Isso é possível, isso acontece, não é algo de outro mundo. Então, para a gente saber como fazer isso, as associações estão aqui para ajudar os pacientes que têm o cultivo caseiro, ou o cultivo doméstico, e orientar o processo de cultivo e orientar o processo de extração. Nosso trabalho hoje também é esse. Então, eu espero que, nos próximos debates, é importante a gente ver todo o processo. Realmente, a gente está falando de cultivo, a gente fala de extração, a gente fala de produção, fala de entrega do paciente, como o paciente vai receber esse medicamento. Então, eu fico aqui, o meu pedido para todos, na verdade, para saber o passo a passo da produção de cannabis no Brasil, para quando for ter um argumento embasado em evidências. Aqui, mais uma vez, eu falo e repito, e espero que seja a última vez, mas, infelizmente, acho que não vai ser. Vamos focar em evidências, vamos focar em ciência, vamos focar em fato, vamos focar em saúde, vamos focar na família que precisa de um medicamento, que não pode esperar,
Porque hoje, o que eu mais vejo é que quem apoia é quem precisa. Porque tem que esperar sentir na pele a dor de um ente querido sofrendo, tendo convulsão, está com Parkinson, está com Alzheimer, está com dor crônica, não faz nada. E só assim vai buscar um jeito. Vai ter que lutar, vai ter que fazer de tudo possível e imaginável. Falei mais uma vez, e foi como o deputado falou, a cannabis não pode ser... A saúde não é uma luta, a saúde é um direito. É o dever do Estado prover essa saúde para o paciente, para a família. Chega de sofrer. Eu acho que agora está no momento de a gente decidir qual é o futuro disso aqui, como vamos regulamentar, porque aqui, de novo, não estamos legalizando, estamos regulamentando uma produção de cultivo, de extração e de fornecimento para pacientes. Certo? Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado, Felipe Farias, pelas contribuições